o pai, quando ele concede o perdão, ele considera como se a pessoa nunca houvesse pecado. E para conceder o perdão, a pessoa precisa ser, não é dela, até o arrependimento vem de Deus. Então a gente só tem que se chegar como a gente está para Deus, permitir que ele faça a obra do arrependimento, e aí quando aí a gente entende que ele dá o perdão, a gente aceita o perdão e vive como alguém que foi perdoado. Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez para a glória de Deus. E se é a sua primeira vez aqui no canal, saiba que você é muito bem-vindo e que nós temos muitos conteúdos, muitos vídeos para você assistir. Inclusive, o vídeo de hoje faz parte de uma série que nós chamamos Qual a Sua História, que é uma série onde nós compartilhamos testemunhos. Então, aqui você vai encontrar testemunho de tudo quanto é tipo. Vai ter testemunho de conversão, de cura, de resgate, enfim, diversos. E hoje você vai assistir mais um. Exatamente, para a glória de Deus. Hoje nós teremos o Marlon Ávila. O Marlon, ele é um estudante de teologia, agora presidente do GYC. O GYC é um ministério muito, muito relevante, quer dizer que conseguimos participar de todas as edições. E para você aí que deseja um revivamento espiritual na sua vida, recomendo que você comece a seguir o GYC também aí nas redes sociais para ter maiores informações desse lindo ministério. E, para a glória de Deus, hoje o Marlon vai estar compartilhando conosco sua história, seu testemunho. Quem que é o Marlon, né? A Adriana e eu já ouvimos bastante sobre ele e, pela graça de Deus, ele esteve na nossa igreja, fez uma pregação muito poderosa, muito inspirada pelo Espírito Santo e chamou muita atenção, despertou. E aqui no canal, a Adriana e eu, nós, ao longo da nossa caminhada cristã, nós geralmente convidamos palestrantes que tiveram um impacto espiritual em nossas vidas. Nós queremos trazer esse impacto também para vocês, assim como teve revivamento em nossas vidas. E agora o Marlon tão bondosamente aceitou o nosso convite. Então, hoje vocês vão conhecer quem é o Marlon, né? Qual a história dele desde pequenininho aí. Quando eu nasci, aí começa. Não queremos mais demorar muito. O William vai fazer uma oração e logo mais, quem ainda não conhece vai conhecer o rostinho dele e ele vai começar a contar a história, né? Exatamente. Vamos falar com o Criador. Oremos. Maravilhoso Deus, Santo e Eterno Pai, gratos somos, Pai, por a semana que passou, uma semana de lutas, desafios, que sabemos, Pai, que é para o nosso bem, para refinar o nosso caráter, que tão bondosamente, misericordiamente, o Senhor está conosco frequentemente, Pai, derramando a tua paz, tua proteção e sabedoria nos afazeres do dia. Que neste momento, Pai, o Senhor venha abençoar o Marlon, para que ele esteja compartilhando o que o Senhor fez e faz na vida dele. E que esse testemunho possa ser resposta de orações, Pai. E pedimos também pelas nossas conexões, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então vamos colocar aqui na tela o Marlon e dizer: Seja seja muito muito bem-vindo. bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, nos vendo, né? Agora online. É um prazer. Muito obrigado, Prazer é Marlon. nosso. Os momentos que seguem são seu, amigo. Fica à vontade aí para compartilhar a sua história. Bom, é um privilégio contar um pouco aí do testemunho do que Deus tem feito em nossas vidas. O objetivo dele é incentivar jovens a viverem a mesma experiência, a terem esperança em casos difíceis e entender um pouco melhor do amor de Deus. Esse é o objetivo do meu testemunho, que seja para a honra e glória dele. Bom, Amém. é, eu gosto de começar falando de quando, acho que todo mundo começa assim, né? Da onde eu vim, né? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Atualmente eu tenho 30 anos, minha esposa também, sou casado há 6 anos. 6 anos que somos missionários no campo missionário. Eu vou contar até a parte antes de entrar na missão, né? Que aí depois da missão vocês podem assistir, quem quiser, online. Tem no YouTube, né? Do namoro à missão. E também recentemente eu fiz um testemunho específico sobre o ao chamado pastoral, né? Como Deus me chamou para esse novo caminho que nós estamos trilhando. Então hoje eu vou estar contando um pouco ali desde o início e detalhes que nesses outros testemunhos eu não contei. Então, como eu disse, sou do Mato Grosso do Sul, de uma família adventista, então eu nasci
dizem, né, de berço, né, na igreja. E somos em 3 irmãos, mais meu pai e minha mãe, somos 3 homens em casa. E pontos importantes, assim, né, na construção, né, do meu testemunho é entender que, além deste ponto, nós também viemos de uma família bem simples, porque eu lembro que na época, quando eu era menor, como meu pai fez engenharia civil, lá no começo não tinha muito trabalho, não tinha muitas opções, então ele teve que recorrer para sustentar a gente. Lembro que a gente viveu muito no sítio, porque ele tinha uma horta, ele tirava leite e ele vendia o leite, vendia a horta, vendia os produtos da horta, né? E a gente ficava bagunçando lá na horta. Era assim que a gente fazia. Mas isso despertou muito assim a minha mente de ver como meu pai se dedicava arduamente, né, no trabalho. Eu lembro dele acordando 3 da manhã, eu abri o olho, vi ele saindo assim lá no sítio, indo tirar leite logo cedo, porque o caminhão passava cedo para levar o leite, né? Ele também envasava e vendia os leites na cidade. Depois, quando ele chegava, né, ao invés de descansar, ele ia para a horta, ele fazia um pouco de cada, isso que vem na minha mente. Então, eu lembro desse aspecto. Minha mãe também, como havia poucos recursos em casa, com desejo e a vontade de nos dar condições melhores, ela passou no concurso público logo no início, que também não dava tantos recursos assim, mas fazia ela ficar bastante ausente de casa, assim como meu pai. Então, a gente foi também ajudado a criar pela minha avó e um irmão criando o outro, né? Então, mas isso tem os seus aspectos negativos, né? Mas um dos aspectos positivos foi que a gente aprendeu a se virar desde cedo. Desde cedo a gente aprendeu a se virar, a gente lembro também quando eu era bem pequeno, eu não lembro, menos de 10 anos de idade, eu com meus irmãos trazíamos melancia, ou plantava ali, ou trazia da fazenda, levava nos vizinhos, batia de casa em casa vendendo para ter aquele dinheirinho. Então era algo que nós fazíamos desde cedo e isso com certeza foi construindo o nosso caráter nesse aspecto positivo. Porém, um dos aspectos negativos era que, como a gente ficava bastante sozinho em casa, na verdade, a gente bagunçava demais e brigava muito, muito, muito. De fato, a gente não tinha Cristo no coração naqueles momentos, sabe? A gente até ia na igreja, talvez bem menorzinho assim, quando a gente ia sempre na igreja, fazia as escolinhas certinho, a gente até que não era tão assim, mas como foi crescendo, as coisas não foram ficando tão legais, não, principalmente na adolescência, né? Acho que talvez antes disso foi mais tranquilo, porque a gente ficava muito no sítio com meus avós, mas depois, quando nós voltamos para a cidade, na adolescência, algo que a gente teve essa dificuldade, né? E quando, estou aqui olhando do lado porque eu tenho meu roteirozinho. Quando chegou na adolescência, eu lembro, estudei sempre em colégio adventista, só um período no terceiro ano que eu fui para o colégio do mundo, né? Mas sempre estudei em colégio adventista. E eu lembro que na adolescência, quando tem ali a puberdade, né? Começou ali a puberdade, de fato foram evidenciados, né, que eu não tinha a fé que meus pais tinham, né? Na verdade, eu tinha ela nominalmente. Então, eu comecei a buscar muito as coisas que o mundo oferecia, meus amigos também. Eu fiz amizades com meus amigos lá da escola, muitos deles não eram adventistas, a gente eu acabei sendo influenciado. Também o meu irmão tinha outras amizades e eu lembro que a gente vivia, talvez, dentro de uma família cristã, até com práticas sabáticas cristãs, né? Cristãs, mas não de fato um cristianismo, né? Buscava as coisas que estão no mundo. Eu era viciado em jogos junto com meus irmãos, a gente jogava muito, muito mesmo, e foi algo muito forte na nossa experiência, porque tinha vezes que a gente passava a madrugada jogando e etc. É, e, assim, também na escola, eu gostava de conversar com todo mundo, era amigo de todo mundo, mas não gostava das matérias, assim, não gostava muito de estudar, não era aplicado, não gostava de ler, não gostava mesmo de ler. É triste pensar nisso, né, porque minha mãe, ela é professora de piano e professora de canto. E como eu não gostava de estudar, eu não aprendi nada disso. Então, eu fico muito triste que hoje eu poderia saber essas coisas, mas infelizmente as decisões da infância, né, a gente acaba colhendo as consequências.
Mas então, eu não era um bom aluno, porém eu ia bem nas matérias porque eu tinha facilidade de aprender. Mas por conta disso eu acabava não sendo tão aplicado. Isso foi construindo o meu caráter por esse lado também. Eu lembro quando meu irmão mais novo, né, o Tony Christian, ele sempre ia com meu pai trabalhar, quando meu pai precisava na fazenda, ajudava ele, era alguém mais caseiro. Eu não gostava de ficar em casa, gostava de sempre estar com meus amigos e não gostava de ajudar em coisas manuais e práticas. Eu gostava de conversar, falar. Então, novamente, outro aspecto que, que fui formando ali nesse período. E na perspectiva cristã, ali da adolescência ao início da juventude, porque eu fui me converter lá pelos 20, 21 anos de idade. Então, nesse período, era assim, eu ia na igreja, assistia os sermões, não gostava do sábado, queria muito que o sábado acabasse para chegar o sábado à noite. Minha vontade acabava, eu queria ficar jogando, procurava jogos mais inocentes para poder jogar no sábado à tarde, para não me sentir tão culpado assim. E a minha perspectiva cristã era, bom, eu quero viver o que o mundo oferece, tudo que o mundo oferece, mas não quero me sentir perdido. Então eu não tinha coragem de me entregar completamente para o mundo, de maneira a me apostatar da fé e sair declaradamente, mas também eu não era entregue a Deus. Então eu ficava procurando qual é o ponto que isso aqui é pecado? Não, isso aqui talvez não seja. E ficava tentando conciliar essas coisas, né? Então, por exemplo, que eu citei do sábado aí, né? Esse jogo aqui, olha, é roller coaster. Então não precisa tantas, não tem morte, não tem isso. Então é algo que a gente pode fazer no sábado. E começava a procurar essas coisas para tornar o sábado atrativo, né? Precisava de outras coisas para tornar o sábado atrativo. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu lembro que na igreja eu só estava querendo procurar os meus amigos, conversar e etc. Então não era todos os sermões que eu prestava atenção, talvez bem poucos deles. E eu lembro que, que eu tinha essa dependência afetiva, né, de estar sempre com gente, eu precisava estar sempre com gente. E até isso, depois, ali na minha juventude, adolescência, não lembro com qual idade, eu tive um relacionamento e esse relacionamento se tornou bastante doentio para mim, é, da qual, de fato, eu tinha essa dependência também afetiva para esses lados e acabei indo longe nesse sentido. Não nos princípios de relacionamento, esses também tinham seus limites, não tinha coragem de avançar alguns limites, porém outros, esses aspectos assim de emocionais foram muito profundos. É, então, e esse namoro durou por vários anos, só que a gente terminava, voltava, terminava, voltava. E toda vez que eu terminava, eu ia para o mundo, ia para festas, comecei a beber. E eu lembro que um desses términos, eu passei um período mais assim, término, eu conheci uns amigos, a gente viajava junto para praia, Jurerê Internacional, ia para grandes festas que tinham lá. Então, por um curto período de tempo, de 1, 2 anos, 1 ano talvez, eu comecei a ir mais em festas e beber, né? E, enfim, tentei experimentar cigarro, não consegui. Outros tipos de droga. Teve um dia que eu lembro que eu estava numa festa, isso eu gosto de contar porque é um livramento de Deus. Eu lembro que naquele dia, como eu estava bêbado, eu pensei, cara, eu quero experimentar o que tiver aqui. E tinha os meninos usando droga, era um comprimido, eu não lembro o que que era, LSD, eu acho que era. E aí, quando eu fui, já tinha acabado. E depois, quando eu voltei à sanidade, falei, meu Deus, o que que eu ia fazer comigo? A partir de ali, eu nunca mais, nesse aspecto, tentei. Mas eu lembro que eu estava muito próximo de realmente sair da fé, né? Eu lembro depois que eu voltei no relacionamento, porém algo dentro, já quando eu estava namorando, aconteceu, né? Foi quando, deixa eu ver aqui, isso. Foi quando teve a mudança do Papa. Não sei se vocês lembram, o Papa renunciou e entrou o Francisco, né? O Papa Francisco. Neste aspecto, meu pai, ele ouvia falar de interpretações proféticas e ele quis estudar por ele mesmo. E lá em casa estava todo mundo assim, frio, da mesma forma, acho que era geral. Hoje a gente conversando em família,
reconhecemos isso, minha mãe também se afastou. O meu pai era o que segurava as pontas nesse aspecto espiritual de não deixar ir tão longe, mas ele também estava frio. A minha mãe, ela não deixava as pontas na parte da alimentação. Ela, então, assim, eu fui conhecer McDonald's aos 17 anos. Mas Coca-Cola eu era viciado desde sempre ali, né? Então meu pai ele era mais liberal na nossa parte e, enfim, um compensava o outro na questão de limites, né? Apesar de todos estarmos frios. E aí nesse momento meu pai começou a assistir sermões. Eu lembro que, deixa eu ver se eu lembro um deles. Não, não vou lembrar agora. Motivações para seguir a Jesus. Acho que era esse. Eu não lembro quem que era o pastor. Mas eu até quero encontrar, me deu curiosidade agora para reassistir. Mas eu lembro que meu pai começou a assistir esses sermões e começou sobre profecia, depois foi para a experiência cristã e começou a assistir, e ele começou a ter um impacto na vida dele, ele começou a mudar o meu pai, né? E daí o meu irmão mais novo, como ele era sempre companheiro do meu pai, ele começou a acompanhar o meu pai nisso. Isso meu irmão já tinha, mais velho, já tinha saído de casa, e eles começaram a assistir, aquilo ali me incomodava demais, gente, demais. Quando eu via eles, chegava, imagina, da escola, chegava lá, estavam eles assistindo o sermão, aquilo, mas gente, vamos assistir jornal, vamos assistir Globo Esporte, assistir sermão uma hora dessa, e aquilo me incomodava muito. Isso foi passando, e eles mudando, né, assistindo vídeo, se interessando pelas coisas espirituais, etc., e eu não queria. Mas chegou um dia que o Espírito Santo falou no meu coração, por que que você não assiste um? Aí eu falei, ó, me dá um sermão aí, qual que vocês me indicam? Aí eu decidi assistir um. É aquele um que você nunca mais para, né? Faltava só esse empurrão, assim. E a partir daquele sermão, fui muito impactado com ele, muito impactado mesmo. E comecei a eu estava longe nessa época desta namorada e etc. A gente estava vivendo um período longe, assim, eu estava em outro país. E eu comecei a ter essa experiência profunda com Deus ali, começando, tendo interesse. Mas eu lembro que, assim, como a gente tinha esse relacionamento doentio, eu lembro que eu precisava, não que eu lembre, mas que eu lembro disso, mas Deus, ele sabia que eu precisava de um término drástico, assim, sabe? Então, o que precisou acontecer, aconteceu para que terminássemos, e é algo que impossibilitaria a nossa volta, e isso foi muito importante. Porém, eu fiquei profundamente tocado, né? Eu fiquei muito triste, muito mal. Na verdade, corrijo. Da última vez eu tinha ficado tão mal que eu não queria nem sair da cama, não queria nem viver mais, queria só ficar jogado lá. Desta outra vez, eu fiquei bem triste e foi muito impactante o que aconteceu, mas chegou um momento, como eu já estava tendo a, a experiência cristã assim com Deus, foi algo que eu pensei, veio na minha mente, eu preciso ver se Deus funciona. Eu preciso ver se Deus funciona. Eu tive, como jovem ali, eu falei, peraí, Deus funciona ou não? Ele vai me ajudar neste momento que eu mais preciso, que aquilo que eu mais temia, assim, de terminar algo mais duradouro acontecesse, aconteceu. Então, eu precisava de Deus naquele momento. E nisso, antes disso, eu lembro que como eu comecei a me interessar para as coisas espirituais, eu comecei a ter muitas dúvidas teológicas. E uma das dúvidas era por que Deus permitiu o pecado? E aquilo ali me dificultava, era como se fosse uma barreira para me entregar para Deus. Então, eu voltei um pouco antes, tá, desse momento, só para que eu lembrei disso. E também eu tinha medo de me entregar porque eu achava que, sabe quando Deus não vai te dar aquilo que você quer? Então, eu tinha medo de me entregar para Deus por conta disso. Porém, quando eu estava nessa busca, nessas dúvidas, eu peguei o livro, estava lá em casa, o livro velho, Patriarcas e Profetas, e abri no primeiro capítulo e era justamente a resposta. O título era Por que Deus permitiu o pecado? Falei, gente, deve estar aqui a resposta para a minha dúvida. Eu comecei a ler e me apaixonei. E naquele momento, eu também conheci o Ellen White Áudio, e tem os áudios dos livros gravados, né, que hoje e durante alguns anos nós podemos contribuir com alguma coisa nesse ministério. E foi uma bênção, porque eu comecei a ouvir, porque eu estava tão com vontade de ouvir, eu estava indo para a faculdade e eu não tinha muito tempo para ficar lendo. Eu comecei a ouvir. Neste livro, além de responder essas dúvidas teológicas, que eu entendi mais sobre o amor de Deus, eu pude ver, por exemplo, a condução de Deus com José e ver que Deus encaminhou ele por caminhos difíceis, porém para prepará-lo para dar algo melhor lá na frente. E isso foi algo que me fez assim, sabe quando você abre um novo pensamento na sua cabeça
e uma possibilidade para a fé é realmente aquilo que a Bíblia diz, né? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É, porque quando eu ouvi, meio que criou em mim essa fé, e eu não tinha usado ela ainda. Porém, neste momento que eu acabei de contar, quando o término do namoro aconteceu, foi quando eu precisei falar, eu preciso ver se Deus funciona. E eu lembrei dessas histórias, lembrei disso tudo, e já estava mais embasado para viver esses impactos. E foi um milagre, porque apesar de sofrer bastante, não foi como algo desesperador como tinha sido antes, foi algo mais estável. Eu consegui manter bem a minha vida, eu consegui. Aí então, né, como isso tinha acontecido, eu comecei agora a querer preencher com Deus e com as atividades da igreja. Para não sofrer muito, né, eu estava a todo momento com gente, com pessoas envolvidas nas coisas da igreja. Eu voltava só para casa para dormir. Chegava em casa, apagava. Então era o que eu precisava para me manter naquele momento, porque senão eu não podia encontrar esse vazio, eu precisava me estruturar primeiro. E foi muito legal, porque Deus colocou na época um coral, da qual eu gostei muito de participar, da Esther Leal, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foi uma benção muito grande. E como eu não estava tão firme, de vez em quando eu dava uma recaídazinha em alguns aspectos, né, vícios e etc. Eu lembro que é, quando eu ia falar para ela, olha, acho que eu não sou digno de participar desse coral, não mereço estar aqui, eu sou muito fraco e tal, eu falava essas coisas para ela, e ela me ajudou muito, a Esther, porque ela falava, não, Marlon, é justamente por isso que você tem que estar aqui, é por isso que você tem que estar aqui participando, Cristo te perdoa dos seus pecados, Ele te concede a sua graça, você precisa participar, e aquilo me animava para continuar participando. E aí eu e uma amiga minha também, a gente começou junto a organizar os jovens, fazer vários movimentos de jovens, pequenos grupos, sempre estávamos com jovens. Eu lembro que nesse foi engraçado, né? Eu sempre quis ter um carro e a gente nunca teve condições, mas depois, com o tempo, as coisas dos meus pais foram melhorando de condição. E eu sempre quis ter carro para encher de som. Lembro que eu pegava o carro da minha mãe, até um dia peguei escondido quando eles viajaram, né? Quando eu não estava com Deus. E eu sempre quis ter um carro para colocar o meu som, ouvir minhas músicas, e Deus nunca dava. Tentei fazer consórcio, não deu certo. É, e eu lembro que eu estava na Federal esse tempo, estudava ciência da computação naquela época. E outra coisa interessante foi essa, né? Que quando eu me converti, meu desempenho escolar de momento melhorou muito, muito mesmo. E foi muito importante, porque eu quis me dedicar também aos estudos, né? E aí eu lembro que quando eu já tinha decidido deixar de ouvir músicas do mundo nesse processo, foi aí que Deus me deu um carro. Então, e dentro desse carro, gente, eu fazia coisas proibidas, tá? Eu carregava uns 7, 8 pessoas, 9, 10, 12 homens dentro lá, para a gente ir nos eventos da igreja. Então, a gente fazia culto 5 horas da madrugada no parque, depois ia jogar bola junto. Olha, mas isso foi muito importante para o meu desenvolvimento espiritual. Esse envolvimento com jovens, a gente liderava isso sempre lá, foi muito bom. Um outro aspecto legal também de falar aqui é a respeito do jogo, né? Como eu deixei de jogar. E eu lembro que mesmo depois que a gente começou ali nossa experiência cristã, sendo convertido, a gente jogava, eu e meus irmãos, principalmente eu e meu irmão mais novo. A gente tinha essa competição, né, de quem ganhava lá o jogo principal que a gente jogava. E um dia desses, quando a gente estava jogando, meu pai falou assim: Filhos, eu quero que vocês parem de jogar. A gente estava jogando várias horas já. Parem de jogar, não quero mais que vocês joguem hoje, chega. Aí a gente falou, não, pai, só mais um pouco, só mais um pouco. Aí meu pai, filho, não, né, eu quero que vocês parem. E ele foi insistindo, a gente fala, não, pai, espera um pouco, espera um pouco. E antes de contar o que eu vou contar agora, é importante falar que nós sempre vimos o amor que meu pai tinha pelos filhos. Meu pai amava muito os filhos. Isso era até demonstrado na maneira como ele corrigia a gente quando éramos pequenos. Ele, quando nós íamos apanhar, ele avisava várias vezes. E quando a gente continuava desobedecendo, ele falava: Bom, agora vocês vão apanhar. E ele saía, ia lá, porque a gente morava num quintal bem grande, pegava uma varinha de amora, trazia a varinha, preparava a varinha na nossa frente. E se não me engano, era assim que ele fazia: ele contava quantas a gente merecia apanhar, e ele batia nele primeiro, com a varinha, e depois batia na gente. E isso
eu não sei quais eram as intenções dele, né, fazer isso, mas isso me tocava muito, porque eu via meu pai recebendo ali as varadas, e também depois isso vinha sobre mim, né? Então isso me tocava muito. Então, meu pai sempre demonstrou amor. Então qualquer juízo que vinha sobre do meu pai era algo que a gente entendia que ele amava. Não era alguém desequilibrado que batia, que espancava. Então nesse momento, depois de ele avisar várias vezes, a gente insistindo, ele chegou o momento que eu vi que ele teve ali uma indignação santa do Senhor mesmo. Ele chegou, a gente tinha uma régua de tomadas, a gente estava conectado aos computadores, ele arrancou aquela régua e jogou com tudo no chão, desligou todos os computadores ali, né, quando arrancou a régua da tomada, e falou bem alto assim: vocês nunca mais vão jogar aqui dentro. E a partir daquele momento, como o temor do Senhor já estava entrando no meu coração, já estava no meu coração, eu resolvi obedecer meu pai, que antes era algo que eu não fazia tanto assim, né? Então foi algo que eu tomei essa decisão, parei de jogar, depois meu irmão também parou, mais novo. Então foi muito importante para nós. Se o temor de Deus não tivesse no meu coração, acho que eu teria sido rebelde naquele momento. Porém, e também se meu pai não tivesse demonstrado amor na nossa experiência, também não seria positivo uma atitude dessa. Mas foi muito importante para nós, que a partir daquele momento a gente não jogou mais. Depois, com o tempo, eu fui parando, eu vi que também assistir filmes, alguns tipos de filmes não me faziam bem. Músicas do mundo eu já tinha deixado, foi quando Deus me deu o carro. Então foram pontos importantes. Outro ponto importante é que eu nunca tinha lido um livro. Então depois que comecei Patriarcas e Profetas, eu me apaixonei pelo Espírito de Profecia e comecei a devorar o Espírito de Profecia, ler vários e vários, vários livros. Porém, eu nunca tinha falado em público. E aí a gente acaba fazendo alguns compromissos com Deus que a gente tem que seguir, né? E, por exemplo, eu falei: Senhor, aonde o Senhor me chamar, eu vou. O que o Senhor me chamar para fazer, eu vou fazer. Foi assim, vendo sermões, e sermões me ajudavam muitos, né? E sermões e os livros de profecia e a Bíblia foram a minha base para todos esses momentos. Eu lembro que a primeira vez que me chamaram para palestrar na igreja, eu segurava o microfone tremendo, tremendo, e falei tudo errado. Foi horrível. Foi horrível. Mas foi muito importante, né, para mim. Mas eu comecei a aceitar nova, foi me desenvolvendo com o tempo. Até avançando um pouco à frente, eu lembro que ainda assim, toda vez que eu ia falar, eu morria de vergonha. Mas chegou um momento que eu estava na igreja, aí eu comecei a olhar em volta, eu nervoso, nervoso que ia falar, né? Comecei a olhar em volta, olhei para as pessoas assim, falei: gente, por que que eu tô nervoso? Todo mundo erra. Todo mundo às vezes vai lá na frente, erra também, eu não fico julgando, não fico. Comecei a fazer esses raciocínios. Naquele momento em diante, sumiu a vergonha e nunca mais voltou. Então hoje, depois palestrei muito, preguei muito, dá uma leve assim, mas não é uma vergonha terrível, né? Mas é algo, uma leve, não é ansiedade, é um leve, um toque no coração assim, mas é bem fraco e logo que eu pego no microfone é tranquilo. Então, Deus fez uma grande mudança e preparou, né? Então, se tem algum jovem que se sente despreparado, eu nunca tinha dado estudo bíblico. Depois que eu li Patriarcas e Profetas, consegui dar estudo bíblico e começou a ser uma paixão que eu gostava muito de fazer. É, Foi muito interessante também que no terceiro, antes da faculdade, eu lembrei aqui agora, eu lembro que quando eu estava no colégio adventista, tinha muita influência ruim. Mas quando eu decidi ir para o mundo, aí parece que solta uma enxurrada assim de coisas ruins, né? Então foi muito negativo para mim essa experiência. Porém, nesse momento, quando eu estava voltando para Deus, eu fiz algumas amizades lá e comecei a dar estudo bíblico com uma amiga ateísta e ela teve a sua experiência de conversão. Foi muito legal a experiência, estudando o livro de Daniel. Comecei a amar profecias. Hoje eu sou um amante de profecias mesmo, gosto muito. Então, esses foram pontos legais, assim, dessa caminhada. Agora, o que eu gostaria, né, antes de partir para o última sessão, é falar de alguns riscos que a gente corre depois da conversão. O primeiro é que nós somos fracos de fato. E eu ainda tinha aqueles defeitos, né, como a necessidade de estar sempre com alguém. É, então, eu lembro, isso aqui eu vou contar daqui a pouco, mas eu lembro que as minhas amizades que eu fiz amizades boas, trouxe amizades assim, lembro que eu influenciei um amigo para voltar para a igreja e foi muito legal,
mas eu tinha amizades que eu fiz dentro da igreja que eram negativas, mesmo depois da conversão, que eram as pessoas que eu mais gostava de ficar, porque elas eram legais, etc., mas eram pessoas que não estavam convertidas. Eu ficava com todo, eu sempre, nunca tive grupo seleto, eu sempre conversei com todo mundo, então eu acabava tendo amizade com todos. Mas essas pessoas a gente saía mais, a gente buscava mais, a gente estava mais junto. Então, acabava influenciando um pouquinho elas, essas pessoas, para o bem, mas acabávamos sendo mais influenciados para o mal. Desejo de voltar alguns passos atrás, voltar a ir para a festa, porque as pessoas tinham vontade. E acabávamos, assim, como eu tinha essa dificuldade de ficar sozinho, eu sempre estava ficando com alguém ou namorando com alguém, era algo que eu tinha muito interesse de namorar e casar com alguém dentro da igreja. Porém, como eu estava nessa busca, a gente às vezes acabava, não, talvez essa pessoa aqui seja, dá certo, talvez dê certo, é só uma questão dela se converter, a gente começa a se iludir na cabeça, né? Querendo forçar uma situação e a gente tem muito risco de se enganar. Então, isso é um risco muito grande, cuidar com as amizades, olhar profundamente quais são os interesses dessas amizades. E toda amizade profunda a gente é influenciado, influencia. Isso é a realidade, não tem como. Amizades íntimas a gente é influenciado ou a gente influencia. E as duas partes são verdades. Não dá, não é um ou outro. Ah, eu só influencio. Não, não é real. A gente acaba sendo influenciado. É, enfim, então isso foi um risco para mim. Eu vi que por vários momentos eu quase voltei com tudo para o mundo. E eu lembro que num desses momentos eu conheci uma pessoa que de aparência era tudo aquilo que eu procurava, mas era moço que nem era da igreja. Mas eu pensei, quem sabe eu posso, né? Aquela questão de Salomão, né? Acho que namorando e depois casando eu possa convertê-la, né? E eu lembro que ela demonstrou bastante interesse e tudo, e eu lembro que ela ia numa festa, e eu acabei cedendo e indo naquela festa. Mas eu lembro que, e ela tinha dado muito interesse que queria algo, mas eu lembro que, mais uma vez, assim como lá que eu tinha contado, que Deus me livrou da questão da droga, eu lembro que nesse momento, nesse caso, Deus me tirou dali, porque naquele momento ela apareceu com outro rapaz do nada lá. E aquilo foi impactante para mim, e foi muito importante para eu cair novamente na realidade. E eu decidi, né, depois que eu terminei o namoro, eu não queria mais ficar com ninguém. Tive duas recaídas, assim, como essas e outras, nesse período, mas foi um período curto até conhecer a Inara, um período de 8 meses. Mas para quem nunca ficava sozinho, foi muito tempo. E eu lembro que Deus começou a, a me dar esse interesse de casar. Não quero mais ficar com ninguém, não quero mais coisas que não são sérias. Eu lembro que esse era o interesse meu, eu não queria mais ficar por ficar. Eu comecei a entender que isso era errado. Hoje eu entendo, né, que eu quando fico, se eu ficasse com alguém, quando a gente fica com uma pessoa sem compromisso, a gente está querendo ou não ficando, com, no meu caso, com uma mulher, uma futura esposa de alguém, né? Então é algo que não é bom. É algo que, por que que eu vou fazer isso? Não, não faz sentido mesmo. Então, me arrependo muito, né, por todo o meu histórico passado, mas eu sei que Cristo me perdoou, né, nesse sentido. E claro que Ele vai nos purificando, e tinha coisas para ser purificadas ainda devido a toda essa construção da minha vida passada sem Cristo, né? E quando eu comecei a ter esse interesse, eu lembro que eu assisti um testemunho do Michelson Borges, se não me engano, que ele conta de como ele conheceu a esposa dele. E antes disso, na verdade, Deus já tinha me lendo o Espírito de Profecia, falando sobre as reuniões de oração, a importância de estar lá e etc. Eu falei, tá bom, Senhor, tenho que ir, mas eu não conseguia ir. Mas quando eu estava pensando nisso, eu falei, não, eu preciso ir, mas eu não estava indo ainda, né? Aí quando eu assisti esse testemunho, ele fala que conheceu a esposa dele num culto de quarta-feira. Aí eu pensei, Senhor, agora eu estou querendo pelo Senhor no culto, não para isso. Então me ajuda aí pela motivação certa, né? E não por isso. Mas, gente, eu já tinha rodado todas as igrejas adventistas de Campo Grande e não tinha ninguém que tipo dava, sabe, o match. Foi. Deu agora, juntou, dá certo. Não, não tinha. Sempre tinha aquelas pessoas que a gente tentava forçar, abrir uma exceção. Ou seja, naquilo que você se agradava da aparência, ou seja, outro aspecto, enfim. Era algo que eu tinha procurado e falei, mas senhor, então não encontrei nem no sábado, não encontrar na quarta-feira? Não faz sentido, né?
Aí eu lembro que minha tia falou, Marlon, eu assisti um batismo de uma moça, ela podia ser sua namorada. Aí eu falei, tia, que legal e tal, lá na Central. Eu falei, beleza, né? Aí eu tava frequentando a Central e comecei a ir nos cultos de quarta-feira também. No sábado nunca tinha visto ela. Aí eu lembro que numa quarta-feira, e outra coisa que Deus tinha me impressionado é ter um caderninho de oração, de orar pelos pedidos das pessoas. Eu vi isso um testemunho, um sermão, eu falei, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso me interessar mais pelos pedidos das pessoas. E se eu não anotar, eu não lembro mais, então eu não oro. Aí eu fiz um caderninho de oração e levei para a igreja, sempre levava, anotava os pedidos. E aí, numa quarta-feira, eu via ela entrando lá, a Inara, né? Uma moça loira entrando e sentando atrás de mim, assim. E eu, na verdade, não estava atrás, estava no banco ao lado. Aí o pastor falou assim, na hora dos pedidos, falou, Marlon, você pode cuidar daquele grupo ali? Aí eu fui liderar aquele grupo, que era onde ela estava. Olha a providência de Deus, né? E eu lembro que nesse momento, quando eu fui lá, eu estava anotando os pedidos, eu anotei todos, eu anotei o dela. E eu lembro que ela pediu que ela tinha se convertido, mas já tinha feito a inscrição do Enem, ela estava tentando prestar medicina, estava estudando há bastante tempo. E como ela já tinha se convertido depois de fazer o Enem, a prova dela não estava como sabatista. Então ela entrou com uma ação e estava no STF já, se não me engano, o STJ, STF, um dos dois, para essa decisão. Eu acho que é STF, não lembro. Um dos dois. Uma questão de liberdade religiosa, né? E então foram perdeu a primeira instância, perdeu a segunda e foi até a última. E ela estava pedindo por isso. Eu achei bem interessante aquilo, né? E aí foi quando, depois de uma, 2 semanas, aquelas coisas, uma semana, 2 semanas, eu lembrei dela e falei, eu vou conversar com ela. Achei ela no Facebook e mandei, oi, tudo bem? E aí, como você tá? E o pedido de oração, né? Sem intenções. Mentira, foi com intenções sim, tá? De conhecer mais, né? Claro, de conhecer mais. E ela foi muito, assim, simpática, conversou bastante, respondeu, contou, e foi dada a causa para ela, foi bem legal. Foi dada positiva a causa. E a gente começou a conversar. Só que eu tinha proposto com Deus, quando a gente pede sinais, eu acredito que Deus pode dar sinais, mas é muito melhor, e eu acho mais sábio, quando a gente pede sinais como aquele do servo de Abraão, que ele pediu um sinal de teste do caráter, né? Aquela mulher, a primeira mulher que fizer isso com os camelos da água, enfim, testando a generosidade, etc. E eu fiz algo testando a espiritualidade. Eu falei, Senhor, eu amo assistir sermões. A menina que o Senhor quer que eu namore precisa gostar disso. Então, aquela que eu enviar o sermão e logo ela responder, comentar, vai ser um grande argumento que eu deva realmente continuar, né? Não como se fosse só a única coisa que eu analisaria, não é isso. Mas seria algo assim, né? Ok, um checklist, ok, mas algo muito importante. Eu já tinha tentado, as meninas que antes eu tinha muita vontade que desse certo, mandava sermões, nossa, eu vou assistir, legal. Nunca mais. Não comentava, não falava. E quando eu mandei para a Inara, no outro dia ela me respondeu falando que tinha gostado muito e tal. Isso me despertou bastante interesse. E foi muito bom, né? E depois de um período a gente fez mais amizades, a gente começou a montar pequenos grupos então com aquele grupo de jovens que eu tinha lá no condomínio lá onde ela morava. A gente foi se conhecendo. Foi muito interessante que ela foi a primeira menina que eu conheci que era vegetariana, jovem assim, mais jovem. Eu não conhecia antes. E eu perguntei o porquê que ela fez isso, e foi bem interessante, que eu não tinha muito essa realidade lá para nós, né? Não existia muito isso. E ela era assim. Então foi muito importante, foi bem legal mesmo. E qual foi o outro ponto? Então, mas quando eu imaginava em ser vegetariano, me dava uma dor muito profunda no coração, assim, de nossa, não quero isso de jeito nenhum. Mas o testemunho dela falou muito ao meu coração, muito mesmo. E eu tinha tentado já algumas vezes, apesar de não querer, eu tinha tentado, foi horrível a experiência. Mas nesse momento eu lembro que a gente conversando, ela orou por mim, orou para que ela depois me disse que orou por mim para que eu conseguisse, né? Ela e uma amiga nossa orou por nós. Eu lembro que eu falei com o meu irmão, falei, Ficha, vamos tentar? Vamos. A gente tentou. E foi muito legal que lá perto da Federal tinha um restaurante que eu sempre comia com meus amigos, comia de tudo lá, carne e tal, coca. E naquele momento, quando eu estava sendo despertado para isso,
Foi o primeiro item assim de reforma de saúde que eu lembro foi esse. Foi algo que foi muito fácil, foi um milagre, porque foi fácil. As outras vezes foi muito difícil, essa foi fácil. Tinha sempre opções ali, eu não sentia mais tentado. Eu tive uma tentação. Foi quando uma semana depois teve o aniversário da minha cunhada na churrascaria. Eu passei muita vontade, mas depois disso teve esse restaurante e parece que aquela experiência vencida, que eu não comi, me deu força para o resto da minha vida. E foi um poder de Deus, aliado ao esforço humano, lógico, ambos, mas muito mais o poder de Deus, no meu caso, que para mim foi um milagre, de fazer isso. E eu comecei. Então, a partir dali, nunca mais comi carne. Já fazem, acho que 8 anos, mais ou menos, uns 8 anos, isso aconteceu. E, enfim, né? Esse foi o primeiro, esse foi este ponto. E chegando mais para o final aqui, eu lembro que então eu decidi, né, pedir ela em namoro, nós começamos a namorar. Só que eu acho que nós fomos precipitados, eu fui precipitado, mas só Deus sabe, né? O que era, o que não era para acontecer. Eu não sei se talvez não fosse assim, não aconteceria, não sei. Mas como eu trouxe muitas cargas do mundo, e ela teve ela veio do mundo, ela não nasceu na igreja, mas ela teve uma experiência de conversão muito bonita. Inclusive, o nosso término, se não me engano, o meu término com o meu antigo relacionamento foi, eu não lembro o mês, mas acho que foi em julho, junho, julho. O dela foi no mesmo mês. Ela também estava no namoro há muito tempo e ela também começou antes do namoro ter experiência com Cristo. Ela conheceu a verdade através até de um amigo meu que eu nem sabia que dava estudo para ela, Marlon também é o nome dele, e ele deu estudo para ela e no mesmo mês a gente terminou. E ela também teve as suas lutas, etc. A gente se encontrou, foi 8 meses depois a gente se encontrou. Então foi algo, uma experiência bem interessante, assim, uma certeza que Deus é quem estava nos unindo. Porém, como eu trouxe toda essa carga, né? A gente teve duas fases assim de namoro. Uma com Cristo de fato e outra mais ou menos. A gente nunca avançou todos os limites do relacionamento, mas alguns passos a gente tinha dado e isso foi muito negativo para o nosso namoro. Isso por conta de mim mesmo, eu digo, aquelas coisas que a gente traz do mundo, é, e que foi machucando o nosso relacionamento. Eu tinha feridas que não estavam saradas e eu tinha construções a respeito do que eu desejava visualmente numa mulher, de jeito, sensualidade. Minha esposa não, no caso namorada, ela era bem diferente, era uma moça recatada. Na verdade, tudo aquilo que alguém deveria ser, ela era, e não era o que eu gostava naquele momento por minha perversidade passada. E eu lembro que nosso namoro chegou perto assim do término. Eu lembro que ela até pediu um tempo, não queria saber mais. Um ano depois, eu acho que de namoro. Mas naquele momento, eu lembro que a gente passou uns 2 semanas afastados. Foi quando eu meio que dei aquele choque novamente de realidade e comecei a buscar muito ao Senhor, porque eu precisava de 5 milagres que Deus fizesse na minha mente, como essas, né? Mudar esses aspectos e outros também, para eu poder voltar com ela, né? Senão eu não conseguiria voltar, né? E nem ela também aceitar de volta. Então foi quando eu clamei ao Senhor durante 2 semanas, 3 semanas, 2 semanas, isso. Nossa, eu lembro quantas vezes eu chorei naquele momento, quantas vezes eu clamei, porque eu estava apegado já a Inara, mas me doía essa luta interna que eu tinha. Foi quando Deus também permitiu eu conviver com uma pessoa que era bem ao oposto dela de jeito e tudo mais, e conviver assim, amiga. E eu comecei a perceber que não, eu não quero alguém assim, eu quero alguém como ela. E começou a mudar essas coisas na minha mente, e Deus começou a fazer uma limpeza rápida, assim, e aquelas 5 coisas naquelas 2 semanas foram transformadas. Se eu pudesse falar qual o maior milagre Deus já fez na minha vida, ele já fez muitos, esse para mim foi o maior. É a mudança da mentalidade, mesmo após estar na caminhada da conversão diária, né? O passado por aquela experiência de conversão, querer seguir a Deus, né? De não querer para querer seguir a Deus. Então, e aí eu pude chegar para ela com firmeza, e falar das minhas intenções, dos meus e tudo que estava na minha mente, e ela só porque ela só ia aceitar, ela até fala, só ia aceitar a gente voltar se fosse assim, senão ela não ia querer mais. E ela aceitou voltar. Pouco tempo depois, eu já estava preparado então para pedir ela em casamento. E a partir dali a gente decidiu não mais, nem mais beijar, porque beijo levava a outras coisas. Então a gente percebeu que era algo que a gente poderia ter feito desde o começo, né? A gente fez depois ali. E foi muito interessante que
ah, eu comecei a conhecer muito mais ela depois disso, depois que a gente decidiu não se beijar mais, só no casamento, né? Então, a gente conversava muito mais, a gente assistia muito mais sermões, a gente assistia muito mais coisas boas, lia livros juntos. Foi a melhor parte do nosso casamento. Meu amor por ela e paixão, os dois juntos, aumentaram muito. E foi também os momentos que a gente teve alguns desentendimentos por diferenças. A gente foi se conhecendo de fato. Mas foi muito bom a experiência. O nosso casamento foi uma bênção mesmo, porque a gente quis honrar a Deus em todos os aspectos do nosso casamento. É claro, se eu fosse fazer hoje, muitas coisas eu teria feito diferente, mas dentro da luz que nós tínhamos, foi um testemunho muito bonito. Antes disso, Deus foi nos encaminhando, lembrei aqui, Deus foi nos encaminhando para outras reformas, né? Depois a gente tirou o queijo da nossa vida, depois a gente tirou o leite, e ficava só no ovo. Eu lembro que a gente não tinha muita receita boa, assim, a gente não cozinhava tão bem, ela cozinhava coisas do passado, mas era sempre coisa básica. Então, estava começando a ficar meio sofrido para nós, né? Foi quando ela tem um testemunho muito legal nessa parte, eu não vou poder contar aqui, algo que ela estava vivenciando, e foi quando em oração ela descobriu o Espaço Viva em Jacareí, no curso de um mês, e ela foi, antes de casar, fiz esse investimento mesmo, antes do casamento, fiz investimento para ela ir lá, foi o melhor investimento que eu fiz. Ela voltou transformada, ela não gostava de campo, ela voltou amando o campo, cozinhando muito bem, sabendo muitas receitas e bem diferente mesmo. Aí ali ela já tirou várias outras coisas da alimentação, estilo de vida, ela aprendeu, mas eu não estava no mesmo passo, né? Mais algumas coisas eu aprendi com ela. Depois que casou, a gente foi junto, né? Mas isso aí daqui a pouquinho a gente chega. Nesse momento também, a gente teve, ah, além dessa parte, a gente teve aprofundamentos teológicos também, etc. Só que a gente teve contato com o fanatismo. Nós lembramos bastante disso, a gente teve ali num grupo que nós tínhamos essa experiência fanática, né? E aí crítica também, né? Tipo, da igreja, ó, estão escondendo coisas de vocês. É, a questão do tema da rainha suspeitas, que até vale muito a pena, eu acho que eu tenho sermões gravados, se não, até se um dia vocês quiserem me chamar para falar sobre isso, a influência das ruins suspeitas, a gente começou a suspeitar mal dos líderes, etc. Por que tinha escondido isso por tanto tempo? Novas Marlon, descobertas. Pode falar. A gente não entendeu a influência do que suspeita? Ruins suspeitas. Ah, ruins ruim suspeitas. Ah, suspeita. Tá, ok. ok. Perfeito. É o termo que Ellen White usa no livro dela e também, segundo a Timóteo, eu não lembro exatamente onde, fala das ruins suspeitas. É, a gente interpretar de maneira negativa o que está no coração das pessoas enquanto ela faz ações. Então, a gente vê as ações, isso é o fato, mas a gente interpreta de maneira errada, colocando motivações erradas, né? Mas tem todo um estudo para isso, é bem legal. Enfim, é algo que a gente começou a ter essa experiência ali, foi bem ruim. Eu não queria mais assistir nada da igreja, não tinha vontade de mais assistir sermão. Só assistia sermão se o pastor pregava, se ele acreditava nas mesmas coisas que eu, igualzinho, então eu ouvia o sermão, senão eu não ouvia mais. Discussões sobre natureza de Cristo e outras coisas. Entrou na nossa experiência, assim, e eu lembro que foi muito, muito ruim para nós, né? E deu problema na igreja, etc. Lembro que agora, depois que eu percebi que eu estava errado, e Deus foi me trazendo isso de volta, lendo o Espírito de Profecia por completo. Porque geralmente coisas fanáticas surgem de pequenos textos, interpretados de maneira errada. Você pode exageros no assunto da alimentação, exageros no assunto da educação, exageros no assunto disso, daquilo. Você vai ter devido a textos isolados. Quando você lê outros textos, você vai ter uma visão equilibrada sobre o assunto. Então, isso foi me ajudando bastante. Foi quando eu também conheci um pastor que pensava diferente de mim, mas foi um dos pastores mais consagrados que eu conheci. Isso me deu um choque. Falei, nossa, peraí, tem uma coisa errada, não é bem assim. E comecei logo assim, uma experiência rápida, mas comecei a voltar, né? Comecei a sair, isso aqui é um fanatismo, né? Comecei a perceber. Eu lembro que depois voltei com cada pessoa que eu tinha afetado, pastor, ancião, etc., me desculpando, pedindo perdão, pontos teológicos que eu avancei a mais do que era, que eu retornei para a verdade, que eu creio nisso, eu também me retratei, e, enfim, discussões que a gente tem de alguns assuntos, entendi que não era sábio ter discussões sobre isso,
coisas criadas pelo homem que não tinha no espírito de profecia, termos que a gente usa hoje em dia e faz disso uma discussão muito grande. Eu poderia aqui abordar muito sobre isso, mas agora acho que não é o tema. Esse é um outro tema importante também. Mas eu vi Deus conduzindo a gente ouviu falar sobre, eu lembro que, é verdade, um dos principais instrumentos para nós, para nos tirar do fanatismo, e o primeiro que eu não contei aqui, foi que essa mesma pessoa que nos trouxe para esse fanatismo, ela também nos deu instrumento para sair sem saber, e foi um estudo bíblico sobre profecias com Uriel. Ele estava lá nos Estados Unidos, geralmente ele era muito corrido, não tinha tempo para dar estudo bíblico, mas a pessoa pediu e ele aceitou. Mal sabia ele que surgiria dali dois parceiros, né, da obra, que eu e meu irmão trabalhamos, participou também, trabalhamos juntos. Na verdade, no começo, meu irmão nem participava dos sermões. Aí, no meio disso, ele falou de verdadeira educação, ele falou sobre o WIDE, de escolas missionárias, curso médico missionário, e eu fiquei com muita vontade de ir para lá. Esse detalhe, né, de como foi essa questão da obra médico missionária, etc., está na nossa primeira parte do testemunho do Namoro à Missão. Então, quem quiser assistir, tem a primeira e a segunda parte, tem no meu canal também, tem acho que no terceiro ano, se não me engano, colocaram há bastante tempo atrás lá. É, então, vocês podem assistir lá, não vou contar, mas rapidamente, né? Então, ele nos ajudou muito a abordar esses temas polêmicos, abordar essa perspectiva de correta. Então, ele foi um instrumento de Deus para nos tirar do fanatismo e, junto com o Espírito de Profecia, lendo na íntegra, etc., esses textos. E aí eu lembro que o meu irmão, um dia eu falei, Christian, vem participar um dia. Naquele dia que ele participou com a gente, o único dia que ele participou do culto ali, do estudo, foi quando ele falou do idol. O meu irmão estava vivendo, ele até tem um testemunho legal, um dia vocês chamarem ele também, ele estava vendo uma crise muito, muito forte na experiência cristã dele. Beirando o ateísmo ali, uma situação difícil, mesmo depois dessa conversão, um choque com a realidade ali. É, aí quando ele ouviu do idol, ele sentiu muito desejo que deveria ir, mas isso faltava, acho que era em dezembro. Sei que em janeiro eu já estava no idol. Foi um milagre após o outro, um milagre após o outro, porque ele foi na entrevista, marcou de última hora, foi rapidão, tinha uma vaga na entrevista lá em São Paulo, do visto. Ele estava desempregado, sem faculdade, sem nada. Ele chegou lá e falou: Onde você vai? Eu vou para tal lugar estudar e trabalhar. Coisa você não pode falar num negócio de visto, você não pode falar que nem vai estudar se você não tem visto, nem trabalhar. Ele falou os dois, ela falou: Mas não, você não pode. Eu falei: Não, não, peraí, eu tenho aqui os documentos, olha aqui, tá tudo aqui, tudo aqui. Ele foi e conseguiu, foi aprovado o visto, foi um milagre. E para a gente, que a gente tinha decidido então, um momento, eu e minha esposa, a gente casaria e iria para o campo missionário. E foi quando a gente estava tudo certo para casar, tudo certo para ir, mas a gente decidiu não alugar casa, decidiu que iria para os Estados Unidos. Faltando um mês, a gente foi falar tirar o visto e foi negado. Eu tinha trabalho, tinha carros no meu nome, a minha esposa fazia faculdade, não falei que ia trabalhar, não falei que ia estudar e foi negado. Mas eu pude perceber depois, quanto mais detalhe naquele outro testemunho, mas eu percebi que foi Deus conduzindo a gente, porque depois eu fui para o Viva, do Viva a gente recebeu o chamado missionário para fazer primeiro o curso de 6 meses no La Esperance, depois eu fui coordenar o curso de 6 meses na Serra do Cipó, e aí toda a nossa caminhada missionária que a gente conta nesses dois testemunhos e no terceiro que eu gravei há pouco tempo também. Bom, gente, acho que é isso. Contei aí o testemunho. Uau. É, Cara, muito legal. devo ter esquecido muitas coisas. Não, a gente acompanhou, tomou nota aqui, inclusive, né, para esse momento de interação que o pessoal gosta, né, que é onde tem as perguntas e respostas, né. Geralmente no testemunho a gente não interrompe o palestrante porque a Adri e eu já levamos broncas aí de vocês, deixa eles falar e tal. E no final tem as perguntas e respostas. Então aí a gente deixa o testemunho discorrer e tem essa interação no final. O testemunho que você contou, Marlon, você falou sobre, a gente quer abordar alguns tópicos aqui, quer trazer para vocês. Tem uma pergunta que a gente trouxe aqui: como o jovem pode resistir às tentações que os assolam? Porque os jovens hoje são muito tentados. Você nasceu em um berço cristão aí, e ainda assim você foi se desviando aí no meio do caminho. Graças a Deus retornou, mas isso acontece com muitos jovens. E a Adriana e eu,
temos recebido bastante mensagens de jovens também que têm essas lutas. E é difícil resistir, né? Aí qual conselho que você daria para resistir às tentações que é o que usa Solon, né? Ah, é muito importante isso. O primeiro passo é ter um contato com Deus e com Sua palavra. E eu estendo também os escritos do Espírito de Profecia, que fortalecerão a fé e colocarão um desejo, né, da pessoa seguir a Cristo. Porque eu lembro depois que antes de eu converter, eu queria viver lá na linha do muro. Depois que Cristo converteu o meu coração, eu queria viver a vontade de Deus. Então isso já mudou muito a perspectiva. Porque se a gente não tem a vontade de fazer a vontade de Deus, a gente não está convertido ainda. A gente quer viver o mundo, a não, e tentar entender qual o mais perto ali do que eu posso ver do mundo sem pecar. Isso é um coração não convertido. Está em caminho a Cristo, se não me engano. Então, esse é o primeiro entendimento. Buscar uma conversão real, genuína. Se a pessoa já tem e ela vai ser assaltada pelas tentações, aí vem outros conselhos que eu daria é, além de alicerçar a experiência, aumentar ali o tempo com Deus em oração e tempo com a leitura, né, de manhã, de tarde, de noite, como fazia aí na hora do meio-dia ali também o Daniel, eu colocaria estar muito ocupado com as coisas da igreja, que nem eu fazia. Se você está tentado, faz que nem eu. Era melhor voltar tarde, dormir tarde. Eu sei que vai contra ali as leis de saúde, mas para mim tem leis que quando elas se chocam, uma sobressai, né? Isso é importante a gente saber. Então, por exemplo, se um dia, para salvar a vida, você tem que tirar outra vida, que é outra, às vezes isso pode ser possível. Um policial faz isso, né? O policial, quando vai ver alguém assaltando ou vai matar, ele tira uma vida para salvar outra. Então, isso é um assunto longo, né? Mas não quero entrar em outros pontos, mas isso é bastante importante. Outro aspecto importante também é o que a gente alimenta. Eu percebi que conforme eu fui parando de ouvir músicas sensuais, músicas que estimulam essa parte, né, carnal, e depois filmes também que estimulam essa parte carnal, me ajudou muito a ter menos vontade. Agora, é interessante, quando eu parei de comer carne, parei de tomar café os dois juntos, perto um do outro pelo menos, eu, assim, meio que foi mais, não foi que foi fácil, mas foi menos difícil, entendeu? Resistir. Menos difícil cair, perdão. Mais fácil resistir. Foi bem interessante na minha experiência. Até com meus estudos, eu tive menos sono durante a aula, etc. É outro aspecto da alimentação também. Então, são essas advertentes. Atividade, exercício físico também. Tá tentado, vai correr uma maratona. É algo. E eu sei que quando a gente está tentado, a gente sabe que isso vai ser a saída, a gente não quer a saída. Mas existe um momento que a gente tem que escolher por essa saída. Existe um ponto da decisão humana. Eu lembro dos meus vícios que eu tinha, que eu era atordoado por esses vícios até antes de casar, vícios muito fortes. Eu lembro que a gente não quer sair do vício, a gente quer ficar no vício. Quando a gente cai, a gente não quer o vício mais. Mas logo que passa e fica bem, a gente quer o vício de novo quando a gente está tentado. Então é muito o que diz lá Tiago 1, acho que 14, se não me engano. É um verso ali que como começa a tentação. Nós somos engodados, né, cercados pela pelas nossas concupiscências, ali a tentação. Mas se a gente nutre aquilo, nasce o pecado. Então, é que nem José, fugir mesmo. A gente tem que aprender a tomar essa decisão de resistir à tentação. E eu percebi algo. Vários momentos na vida de casado, a gente passa por tentações. Ou, na verdade, antes da tentação, você vê que se você se permitisse algo, poderia entrar em tentação. Porém, como Deus me ajudou a aprender a tomar essa decisão de escolher ir para aquele escape que Ele dá, isso vai ser usado para o resto da vida. Se você não aprender também, lá na frente, também você não vai saber usar essa decisão de não entrar em tentação ou então como sair da tentação. Então tem todos esses aspectos aí que eu deixaria. Uau, muito bom. Bom conselhos. Eu queria até aproveitar isso que você falou e perguntar uma outra coisa linkada nesse assunto. Como foi para você a experiência que você teve nos momentos que você caiu e pediu perdão para Deus? Como que você teve a certeza que você estava perdoado? Porque eu recebo mensagens do tipo: Ah, será que Deus vai me perdoar? Eu caí de novo. É, Será que muito. Deus ainda vai me perdoar?
Eu queria que você contasse um pouquinho nesse aspecto, na sua experiência, e que conselho você poderia dar para pessoas que acham que não tem mais perdão de Deus? Na verdade, um desses tipos de vícios da qual eu era envolvido é um que deixa a pessoa mais para baixo possível, né? Eu posso falar, era pornografia. Graças a Deus, Deus me livrou disso antes de casar, foi uma bênção. Mas esse era um tipo. Primeira vez que eu falo isso em público, eu acho que é importante porque tem muitas pessoas lutando e acha que não tem como vencer isso. E tem como vencer, pelo poder de Deus. Quando você cai num tipo de erro desse, é algo que te destrói, te mói, te arrebenta. É algo horrível. Você se sente assim, tão ruim que você não tem nem coragem de chegar a Deus. E você percebe que você quer ficar alguns dias sem falar com Deus, sem ter nenhum contato com coisas espirituais, até que você possa estar melhor para então ir até Deus. Isso é um conceito erradíssimo sobre justificação pela fé. Eu poderia falar que o Espírito de Profecia me ajudou, etc., mas não foi. Foi um sermão, uma série de sermões do. Qual é o nome daquele pastor que canta? Que é o Honorato do Rei. Ah, que prega também. Fernando Iglesias. Exatamente. Ok. Foi uma série, O Clamor da Meia-Noite, se não me engano, que ele fez. Eu não sei, ele fez várias dessas. Uma dessas séries, eu assistindo, foi quando ele falou do pecado de Davi. E ele falou assim: quando você cair, a primeira coisa que você faz, corre para Jesus. Porque você não tem nada que te capacite para estar melhor para Jesus. Então, primeira coisa, caiu, tá ali lamaçado do pecado, já vai orar e pedir perdão, pedir ajuda de Deus. E isso foi uma experiência muito legal, porque eu passava dias sem falar com Jesus. Eu percebi que não, eu preciso ir para Cristo naquele momento, e ele mostra ali nos sermões dele que, realmente o caráter de Deus. Outro que eu aconselho muito vocês assistirem é o Benedito Muniz. Ele tem uma série sobre justificação pela fé fantástica, que nos faz entender melhor. Eu também tenho um sermão no meu canal, Justiça pela Fé, o meu justo virá pela fé, que aborda o tema também, porque foi algo importante na minha experiência, mas é entender que, de fato, textos assim que me ajudam, né, respondendo a pergunta. Primeiro, você tem que ler o texto e você tem que acreditar. Cara, isso é verdade, eu vou abraçar essa verdade da palavra de Deus ou do Espírito de Profecia como se fosse onde eu posso botar minha esperança. Porque ou a gente bota esperança no que a gente pensa, o catolicismo é a religião do coração humano, o salvar pelas suas obras ou salvar-se nos seus pecados, nesses extremos, nosso coração Ellen White fala que o coração humano é desta religião. O catolicismo é a religião do coração humano. Então nós somos assim. Então, ou a gente quer salvar pelas nossas próprias obras, ou que a gente quer ser salvo dos nossos pecados. São duas partes naturais do nosso coração. É, enfim, isso aí eu até citei aqui, nome de igreja, né? Mas eu acho que é importante, depois, quem quiser falar comigo sobre esse assunto, explicar o porquê que eu creio assim, é, enfim, eu posso falar também. Mas, então, este tema, tente entender que qual que é o maior argumento que a Ellen White fala para nós sermos aceitos pelo Pai? É a nossa necessidade. Então, quanto maior a necessidade, maior é o argumento. Então, naquele momento eu percebi que eu, na verdade, era a pessoa que mais precisava deste mundo e eu entendi e eu criei que isso era verdade. Então, esse conceito foi muito importante para mim, esse entendimento. O entendimento também da oração em nome de Jesus, que eu achava que a oração não passava do teto, entendendo a justificação pela fé, mas entendendo também que quando eu oro, além do Espírito Santo transformar ali minha oração para chegar de modo que o Pai, né, porque a gente não sabe orar como convém, né? Então, tem esse texto que fala que o Espírito Santo, eu não lembro o nome da palavra, enfim, é, mas aí depois de ser levada, né, aperfeiçoada nossas orações pelo Espírito Santo, quando a gente ora em nome de Jesus, ela não chega em meu nome, Marlon, ela chega no nome de Jesus. Então é como se fosse Jesus orando. Agora, um outro livro que me ajudou muito, foi o melhor livro que me ajudou foi Fé e Obras, que foi entender isso. Fé e Obras, livro maravilhoso. Então, o Pai, quando ele salva pecadores, e quando ele salva, quando ele concede o perdão, ele considera como se a pessoa nunca houvesse pecado. E para conceder o perdão, a pessoa precisa ser, não é dela,
até o arrependimento vem de Deus. Então a gente só tem que se achegar como a gente está para Deus, permitir que Ele faça a obra do arrependimento, e aí quando aí a gente entende que Ele dá o perdão, a gente aceita o perdão e vive como alguém que foi perdoado. Então isso é importante, mas assim, eu não consigo em pouco tempo tirar todas as dúvidas. Eu deixei aqui algumas ferramentas e eu peço para quem tem essas dúvidas, vão atrás dessas ferramentas que eu falei aqui, vocês serão aliviados também. Amém. Amém. Uau, Uau. Achei que você foi inspirado aí que pelo Espírito exploração. Santo para falar, Marlon. Glória a Deus por isso. Deus seja Glória a louvado. Deus. Amém, Amém. amém. Continuando aqui, nossas perguntas. Lá em Provérbios 29:18 fala que não havendo profecia, o povo se corrompe. E profecia, na sua história, foi algo que fez a grande diferença aí, né, que nós notamos. Geralmente profecias atraem muitos jovens. Eu fui um desses aí que também realmente eu retornei à casa do bom pai aí através das profecias bíblicas. E só que muitas pessoas também chegam para nós com dúvidas em profecias, né? Algumas pessoas é, que eu conheço particularmente não vai para o mar porque acha que o dia vai ser alguma besta de lá. E eu queria que você falasse um pouquinho quais passos que uma pessoa pode ter para conseguir entender as profecias. Eu sei que é um assunto longo para falar de profecia, mas quais passos que você vê pontos importantes para que a pessoa comece a compreender as Pelo profecias? menos tirar o medo, né? Algumas pessoas Depois, não leem Apocalipse por medo por mesmo, por medo, né? E o livro de Apocalipse tem uma parece que o Hollywood pinta como uma é, coisa pesada, né? Mas o nome de Apocalipse, o Marlon vai poder falar aí, é revelação de Jesus Cristo para nós. é, Esse é um ponto muito legal. Na verdade, a gente tem ideias erradas sobre o céu, sobre o Apocalipse, sobre tantas coisas, sobre a morte. Mesmo que a gente tenha um conceito certo, às vezes parece que intrinsecamente a gente age como se crescem coisas diferentes, né? Mas falando sobre Apocalipse, Daniel, eu precisei estudar para dar estudo para essa amiga ateísta. E foi quando eu estudei para dar estudo que eu aprendi bastante. E depois, como eu tinha também falado para Deus que eu não rejeitaria a chamada, eu não tinha estudado Apocalipse ainda, com ela eu estudei só Daniel. Aí uma igreja me chamou para passar 3 meses de estudos sobre o Apocalipse e eu não sabia o que tinha lá dentro. Aí eu falei, bom, e agora? Beleza, vamos lá, Senhor. Eu fiz esse compromisso com o Senhor. Eu estudava durante a semana, no domingo eu pregava. E eu fui aprendendo, assim, foi uma experiência arriscada, não aconselho para ninguém, mas se for o único caso, vá também. Mas é melhor saber mais antes, né? Mas foi muito bom. E eu comecei a ser um apaixonado pela Bíblia, pelo Espírito de Profecia, mas nesse tema do Apocalipse. O primeiro ponto é acreditar que, de fato, pessoas que acreditar, como eu também tinha medo do Apocalipse, tinha medo da volta de Jesus, tinha medo dessas coisas, quando eu estudei, eu tive a esperança. Então, o primeiro ponto, creia, isso é real. Se você encarar isso, você vai ter esperança. É, é, é o objetivo do livro, dos livros, né? Mostrar que Deus está no controle do mundo. Agora, usar apenas a Bíblia como intérprete, não coisa da nossa cabeça, porque senão a gente começa a fazer essas histórias, né? Como, tem uma besta real lá no mar e etc. Então, lembra do texto que Ellen White, né? A Bíblia deve ser tomada assim como ela é, a menos que exista um bom motivo para isso, como símbolos, ou eu não lembro outra palavra que ela usa. Então, tem coisas que você não consegue levar na Bíblia, ali eu digo nas profecias, como literal. Não tem como, entendeu? Se você. Como que é uma mulher vestida de sol em cima de uma lua? Não existe isso, é um negócio, né? Não tem como ser real, de fato. Se vamos ser reais, vamos ser reais. Tem como alguém estar uma mulher em cima da lua? Vestida de sol ainda, e enfim, tem outras coisas assim que você vê que não é, então são simbólicos. Então essas partes simbólicas têm que ser interpretadas, são chaves que precisam ser buscadas na Bíblia, aí tem um caça ao tesouro para você encontrar o significado e então desvendar essa chave, colocar ali. Inclusive, orem por mim. Eu sou hoje desenvolvedor, além de fazer teologia, eu sou desenvolvedor de aplicativos, né? Trabalho para Azul Linhas Aéreas. Tentei trabalhar para a obra de Deus, mas não consegui, não fui chamado, então estou trabalhando para o mundo, eu preciso me sustentar. Mas está sendo uma benção, porque eu estou aprendendo mais e eu quero criar um aplicativo justamente para ajudar no estudo do Apocalipse. Essas coisas que eu estou falando. Então, orem para que isso dê certo. Uau, estamos animados Mas é aqui. bem rapidinho, mas é isso, tá?
Muito Que bom. bênção! Vai ser com certeza um aplicativo que vai ser uma bênção para a vida das pessoas. Vamos orar Exato, por isso, sim. exatamente. E, salvo engano, o Marlon, ele está, eu não sei exatamente o dia, se é sábado ou domingo, dando estudos bíblicos também No do sábado, né? Apocalipse, né? É isso mesmo, Marlon? É isso, e é essa a última dica que eu ia falar. Participe de algum estudo, de preferência, lógico, né? Há muitas ideias sobre o Apocalipse aí fora, mas a visão adventista e historicista é mais lógica dentro aí da Bíblia. Não é porque eu creio que eu sou da igreja, porque eu sou bem crítico. Então, se houvesse algo, não, isso aqui está estranho. Não, mas é real mesmo, é algo bem lógico, estruturado. Participe de um estudo. É a melhor forma de você gostar das profecias é participando do estudo. A melhor forma de aprender é dando o estudo. É É dando verdade. estudos, isso é Isso verdade. é muito Com certeza. verdade. Retém melhor informação, né? É verdade. Quando você ajuda o próximo, você é o mais beneficiado. Isso com certeza. É Uma... uma lei aí de que Deus deixou para nós, né? Então, quanto mais Amém. você ajudar, mais você que vai ser beneficiado, pessoal. Marlon, deixa eu fazer só mais duas perguntinhas, tá? Uma, eu sei que esse não é o foco do teu testemunho e a gente vai deixar os links que ele falou para você assistir, do Isso, na testemunho aí, do descrição. namoro à missão, do chamado também aí para teologia. A Exatamente. gente vai deixar os links dos vídeos para vocês assistirem. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como que como um casal cristão, missionário, como que vocês mantêm um casamento saudável e como vocês se entregam a Deus diariamente como casal. Olha, é algo interessante, assim, né? Durante muito tempo, quem foi o sacerdote do meu lar, antes de casar, na verdade, né? Do nosso namoro, foi a minha esposa. Como eu era afetado por essa mundanidade na minha mente, esses vícios, eu não tinha essa questão, né? E ela que tomava isso à frente, e isso prejudicava muito nosso namoro. Mas depois ali eu fui tomando consciência disso, etc. Fui tomando ali a rédea, né, dessa questão do casamento, que é importante, o sacerdócio, o pastoreio do homem dentro do lar. E algo que nos ajudou muito, que ela me ajudou a ter essa ciência, é a questão do culto familiar. Acho que o primeiro ponto, o casal que não ora junto, não lê a palavra junto, não canta junto, duas vezes ao dia, de manhã para iniciar o dia e depois para encerrar o dia, não subsiste. A gente percebeu várias vezes que de repente assim chegava à tarde, já casado, né, a gente percebia que tipo, discutia, brigava, parecia que uma influência má entrar dentro de casa. A gente fala, por que que a gente fez isso? Peraí, a gente não fez o culto hoje, esquecemos. Então essas coisas foram ajudando a gente a entender a importância. Não é de uma rotina vazia, é de um culto de encontro com Deus real em pouco tempo, 5, 10 minutos no máximo, a gente faz em 5, 7 minutos. A gente tem um pequeno encontro com Deus ali para entregar a família, para pedir proteção, e etc. E também quando volta para casa, isso nos une bastante. Ela é minha melhor amiga, então isso nos une intimamente e também é, espiritualmente. Acho que é algo muito importante, essa amizade que poucos casais, até mesmo na igreja, constroem um diálogo profundo. A gente conseguiu isso depois que a gente parou de fazer as coisas erradas lá no namoro, de avançar alguns dos limites, não todos, mas a gente não tinha avançado todos, mas alguns dos limites. A gente começou a construir uma amizade profunda, conversar sobre coisas difíceis. Hoje a gente tem conversas tão profundas que no começo eu lembro que eu tinha dificuldade de ouvir quando ela falava dos meus defeitos, ou falava do dela. Eu tinha dificuldade, não queria ouvir, tal, brigava, mas depois eu percebi que seria para o meu bem. Então a gente começou a desenvolver essa intimidade profunda, essa conversa profunda, de saber escutar, saber ouvir sem se ofender. Uma experiência com Deus, só pode ser com Deus, né? Quanto mais perto de Cristo, mais perto um do outro também. Agora, nós aprendemos muito com a experiência em missão. A gente poderia até dar outro testemunho de casamento na missão, de alguns pontos que nós erramos e aprendemos lições, e outros que nós acertamos, mas um deles que eu falo, mesmo a gente tendo muito ah, essa esse senso da breve vinda de Cristo, que a gente tem que fazer tudo que está à nossa disposição para apressar a vinda dele, seja nossos recursos, talentos, a gente não deixar de aproveitar os momentos lúdicos da vida, né? Ter momentos importantes com a família, com a esposa, são coisas que eu fiz pouco
na caminhada, e quando eu fiz valeu muito a pena, e agora esse ano a gente tem feito mais, e tem sido muito bom. A gente passou, não recomendo para ninguém, mas foram 5 anos sem férias. Então, pela necessidade, a missão tem muita necessidade, isso não foi legal para nós. Mas agora que a gente deu alguns passos para trás e agora a gente está vivendo apesar da correria do curso, momentos de mais calmarias, a gente tem ressignificado muitas coisas. Mas a gente sempre foi unido, sempre foi muito unido. Ela foi sempre minha melhor amiga. Eu nunca mais tive uma amiga mulher minha, nem ela um amigo homem. A gente tem juntos amigas, a gente tem amigas, mas a gente junto tendo amiga. Então a gente se protege, cria esse relacionamento, essa intimidade entre nós. Enfim, são coisas que nos une como casal e também nos une com Deus. A gente consegue fazer isso, mantendo essa intimidade, essa amizade, momentos lúdicos, viagens, passeios. E outra coisa que a gente fazia bastante é participar dos congressos que tem. Isso nos fortalecia muito entre nós e com o casal também, como casal espiritualmente. Até quero contar algo que a gente fazia, tá? Que eu faço, Sim, sim. que eu aprendi com o casal. O casal se permitir participar disso. Eu devolvo meu dízimo à igreja Adventista do Sétimo Dia, eu acredito que isso seja o certo. Eu devolvo uma parte da minha oferta, parte vai para a igreja, e eu tenho uma outra parte que vai para missionários e missões, e junto dessa, ou separada, a pessoa pode escolher, eu separo também uma parte como se fosse, para mim é uma oferta, eu não toco nisso, é uma oferta, ou às vezes eu uso para isso, alguns fins ali que eu falei com Deus, mas eu uso também, como eu já predispus, né, tenho que eu devolvo para a igreja, diz minha oferta, mas desse, além de ajudar missões e missionários, eu entendo que meu casamento, minha família é uma missão ambulante, né? E então eu não teria condições de participar de todos os congressos, financeiramente falando. Então a gente dedica também esse valor para participar desses congressos. E toda vez que a gente foi isso, a gente foi muito enriquecido, ajudamos muitas outras pessoas nos congressos e ao voltar também contar as experiências, tem que contar de tudo que a gente viveu. Então, é algo que eu fiz e que nos possibilitou participar muito desses congressos que nos fortaleciam como casal, sabe? Muito bom. Que bênção. Uau, Eu, a gente até queria orientar para vocês aí a história do Marlon que ele compartilhou para vocês assistirem essa história, né? Algumas pessoas até buscam um parceiro aí, uma parceira, né? E vocês viram que teve uma entrega para Deus, dedicaram a Deus e naturalmente Deus ele sabe o que é o melhor para você, né? A Adriana e eu tem uma história muito similar, também está aqui no canal para vocês poderem assistir também, uma história uma maneira bem resumida que a gente colocou lá, mas para o seu enriquecimento mesmo, porque quando você se dedica a Deus, todo o resto ele realmente cuida, pessoal. A gente tem que acreditar que a palavra de Deus tem poder. poder. Amém. 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 Marlon, eu ia comentar que parece que você adivinhou qual que era a nossa última pergunta. Oi, você encerrou quando você falou, eu falei, olha, ele pegou no ponto aqui, acho que está pegando um raciocínio bem aqui nosso, né? Vamos ver. Eu queria que, para quem não conhece, né, eu queria que você explicasse o que é o GYC. E Ah, falasse tá. do... Congressos, e aí... e falasse um pouco do ministério também. Exato. Tá bom. Bom, o GYC, ele nasceu no coração de jovens nos Estados Unidos que queriam ter essa entrega mais profunda com Deus. E eles começaram a se unir e a fazer alguns movimentos, e um dos primeiros foi um congresso com esse objetivo, de fazer com que mais jovens que estão buscando isso tenham ali alimentos mais profundos, mais sólidos da palavra de Deus, pessoas que querem viver uma experiência mais profunda com Deus. E isso começou a crescer nos Estados Unidos bastante, até que a Conferência Geral, né, na pessoa do Ted Wilson, apoiou, já esteve presente, Mark Filling também, e começou a espalhar pelo mundo, né? E surgiu aqui no Brasil alguns anos atrás, no Coração de Jovens, lá na Serra do Cipó também. E, e foi uma bênção, né? E tem sido uma bênção. E desde primeiro congresso, eu não participei muito. Fui, mas não como ajuda, né? Mas no segundo eu comecei a participar como tesoureiro e esse ano como presidente do GYC. E é um momento, olha, gente, tão especial que a gente vive ali, encontrando pessoas que estão buscando a mesma direção. Seja você casado, com filhos, ou
ou então solteiros, principalmente. Esse é um lugar muito bom de você se encontrar com Cristo, se encontrar com pessoas. É uma atmosfera tão gostosa que a gente sai de lá com um vazio tão grande que eu lembro quando Ellen White foi para o céu e voltou para a terra. É semelhante, assim, puxa, por que que eu estou fazendo nesse mundo escuro? É um antegozo, né, um gostinho do céu, esses congressos. A gente vivendo em harmonia, se alimentando de comida saudável, espiritual e física também, tendo momentos especiais com pessoas, participando ali de distribuição de livro, missão também. Então é algo indescritível, né? Duas coisas, três, mas algumas coisas que eu aconselho para jovens, as duas principais são vão nesses congressos e, por favor, vão numa escola missionária também. São duas coisas que eu indico muito. Muito bom. Exatamente. O GYC realmente, como o Marlon bem colocou, quando a Adriana e eu fomos, a princípio eu não conhecia, né? O nosso padrinho que indicou, né? É, já tinha E, acabado a é, inscrição. e Eu eu não tinha peguei interesse de ir. Ela sempre gosta de, é, como chama de carnaval, a de aqueles... acampamento. É, Eu isso. gosto de estar junto também com a galera, né? E eu sou uma pessoa mais reservada, mais reservada. Eu gostava de acampar, porque eu fui desbravador e tal, mas eu gostava mais de estar reservada. Aí quando falou um congresso, eu não gostei muito assim da ideia, mas quando nós fomos, é como o Marlon comentou, vários jovens buscando o mesmo objetivo, a mesma expectativa, a igreja é realmente uma reverência enorme. As ideias que você conversa, não importa onde você for, é para enriquecimento espiritual. Então Exato, parece que é um lugar que não existe, mas está tudo lá concentrado. Você fica exato, com aquela impressão que o que nós lemos e cremos que é realmente um pedacinho do céu. exato. Só Exatamente. esclarecendo, quando a gente falou carnaval, é os retiros que Retiro de acontecem. carnaval, não é? Isso deixa bem claro. Retiro de carnaval É. cristãos que aproveitam esse Exato. período do carnaval para fazer um retiro espiritual. Não, eu falei depois, gosto de estar com a galera. Errado, deixa eu já explicar aqui. Mas Sim. assim, isso que você comentou sobre é, o sentimento que a gente tem participando do congresso, e aí eu falando especificamente do GYC, é um sentimento que eu não tive em nenhum Não, outro congresso que não. ou acampamento, ou retiro que eu participei, assim. E É só assim, indo para ver o que faz é, diferente. esse sentimento de você perceber que está todo mundo ali buscando o mesmo objetivo, tipo, eu quero estar mais perto de Deus, eu quero ter mais Exatamente. comunhão com Deus, eu Exato. quero aprender mais a palavra. É esse sentimento que a gente enxerga, pelo menos eu enxergo bastante nas pessoas que vão, né? E quando fala assim, eu falei, meu, você tem que ir pro DYC, pro congresso, se programa para ir. Eu fico falando com as pessoas, né? A gente fala bastante isso. Exato. Porque, assim, foi uma benção, assim, o primeiro quando a gente foi, como o William comentou, ele não estava muito interessado, porque ele não sabia o que que Conhecia, era, né? o que que vai acontecer lá, era no outro estado. E aí veio aquele desejo, falei, não, a gente vai ter que ir, vamos dar um jeito de ir. Foi. E aí a gente pegou e fez a inscrição, foi aceita de última hora, e aí a gente conseguiu participar, e aí desde então Amém. a gente falou assim, Exato. Exato. precisamos Amém. sempre participar. E nós temos amigos que fizemos lá até hoje, assim, que foi, Sim, é, exatamente. foi sempre Você foi quando pessoas ao longo do tempo, né? O Marlon aí, por exemplo. Exato. Você tem aquele desejo de ter pessoas próximas de você que têm quer ter essa fidelidade com Deus, né? Porque é difícil você encontrar pessoas assim, né? Ainda mais hoje em dia, mas quando você encontra aquele monte de pessoas, não tem como você não se apaixonar. Tá. Sabe uma coisa que a gente teve experiência? As nossas mudanças, por exemplo, na alimentação, em outros aspectos também, mas na alimentação foi assim. A gente ia num congresso, voltava diferente. Tirava um item, assim, mudava um item. Aí ia em outro, aí ia mais um crescimento. Eu lembro que a gente foi crescendo em vários pontos em congressos, coisas que nos ajudaram muito na nossa vida. Então, é algo muito enriquecedor. Ao final, eu Transformador. queria só deixar um comentário, na hora que vocês forem finalizar, de algo que eu falei que eu quero esclarecer, mas podem Tá bom. continuar se quiserem. Tá, tranquilo. A gente vai finalizar, pedir sua informação final, mas antes pode abordar um Ah, comentário tá. aí. Eu não sei se o público de vocês vão ter, às vezes pode ter, né? Encontrar no YouTube alguma pessoa, algum irmão que seja da Igreja Católica, daí eu falei ali do catolicismo, só para esclarecer dois pontos que, na minha opinião, vão nesses extremos, né? Como, por exemplo, a doutrina do purgatório.
da qual você tem uma chance ali de se salvar após a sua morte, acaba estimulando essa parte dentro do nosso coração de querer ser salvos em nossos pecados. As pessoas morrem, tem algum pecado ou outro, não foi tão bom assim, então ela pode no purgatório ter ali uma purificação e depois ir para o céu. Isso não é bíblico. Um outro aspecto também que eu acho importante relatar, como eu falo do outro, né, tem os salvos nos seus pecados e a questão do outro exagero também, que é a parte de salvos pelas próprias obras, é aquela questão, eu estava até lendo, né, próprios documentos mesmo, estava lendo um livro lá, Comparação, um deles falava assim, que nós temos que fazer uma obra de preparo do coração para receber a bênção da justificação, que era justamente a experiência que eu tinha, de achar que eu precisava passar 3 dias sem falar com Deus, para meio que me purificar para poder receber essa bênção. E isso é algo que ensina dentro desse, se não me engano, eu estava ou no catecismo, ou acho que foi no catecismo que eu li, de preparar o coração para a obra da bênção da justificação. A justificação é totalmente divina, eles falam, mas nós temos que fazer uma parte humana para preparar isso. Então isso é algo que estimula esse outro lado, a gente querer ser salvo por nossas próprias obras, mas quando arrependimento, até mesmo arrependimento não vem de nós, mas de Deus. Foi nesse sentido que eu quis dizer, e eu sei que há muitos sinceros dentro de todas as denominações que querem fazer a vontade do Senhor, mas que, para mim, esses pontos não são bíblicos. Eu mesmo tive essa experiência na prática, apesar de crer de consciência diferente. A mesma coisa, vou deixar de fumar para depois ir para a igreja. Eu lembro do testemunho qual é o nome daquele pastor? Do Viagem Sobrenatural. Ele Roger conta que no mandou. estudo bíblico, no estudo bíblico, ele fumava, e o casal adventista fez algo que eu não faria, aguentar e tolerar aquilo. E aquilo, ele falou que aquilo foi muito importante, né? Porque não teve essa quebra ali no começo, né? Então, lá na frente que ele percebeu e parou de fumar. Então, é chegar a Deus como a gente está mesmo, pobre, pecador, sujo, cheio de pecado, e permitir que Ele faça a obra de transformação no nosso coração. E aceitarmos o que Ele fez por nós na cruz. E a santificação também é uma obra da fé, a obra que Ele faz em nosso coração pela contemplação de Cristo, da sua palavra, somos transformados à mesma imagem. Então, esclarecido, acho que para mim já consigo terminar de consciência tranquila, senão isso ia ficar me martelando lá. Certo, amém. Isso foi É, muito a bom, gente, esse adendo, né? isso, porque a gente tem estudado a Bíblia com o Gabriel Estevão, né? Ele tem um testemunho incrível aí também. Ele veio do ex-satanista, ele é um satanista, na verdade, né? E, para a glória de Deus, hoje é um servo do Senhor. Estamos estudando a Bíblia com ele. Tem muitas pessoas que estão preenchendo os formulários de estudos bíblicos, para a glória de Deus. A gente agradece essa participação. São católicos, são protestantes também, né? Exato. E lá você pode estudar também um pouco mais o que a Bíblia Sagrada fala, né? Inclusive, a gente abordou o tema sobre o inferno também, então tem vários Sobre a temas lá sobre a morte. morte também, para você acompanhar, assim como o Marlon bem explicou agora. Exatamente. Marlon, a gente quer agradecer por você ter essa oportunidade de estar com a gente aqui, compartilhando a sua história. Privilégio. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, alguma mensagem final, mas também está tudo Mensagem bem. final pode até ser, tá? Mas a mensagem que eu deixo é assim, vale a pena se entregar ao Senhor e confiar os seus planos nossos planos nas suas mãos. Eu lembro que eu tinha esse medo, tinha muito medo de que Deus não soubesse escolher a pessoa com quem eu ia casar, não soubesse escolher o futuro que eu ia seguir, a gente tentando tomar a rédea das decisões da nossa vida sobre nossas próprias mãos. Eu vivia muita ansiedade por isso, medo. Depois que eu perdi isso, me entreguei ao Senhor nesse sentido de confiar Ele o meu caminho, eu tenho paz. Paz que Ele está conduzindo. Paz que até coisas difíceis acontecem na minha vida, é porque se Ele permitiu, é que Ele sabe o que é melhor para mim. Porque nenhum cabelo cai da cabeça dos filhos de Deus sem que Ele saiba e permita. E a vontade do Senhor, eu deixo esse texto de Ellen White para finalizar, é como se nós estivéssemos lá no céu. Ela não fala desse jeito, mas ela fala de outra maneira. Como se nós estivéssemos lá no céu, enxergando, ao lado de Deus, enxergando a nossa vida, desde o que nós estamos vivendo agora até lá para frente, todo o futuro claro diante de nós.
nós juntos ali falamos, Senhor, eu acho que esse caminho aqui é melhor para mim, né? Porque eu consigo chegar lá na frente, né, etc. Como se fosse assim, confiar nas mãos do Senhor é como se fosse desse jeito, como se nós mesmos escolhêssemos as nossas decisões sabendo o fim desde o princípio. Mas a gente não pode fazer isso, então a gente confia em quem enxerga o futuro. Então vale muito a pena confiar nele. Jovem, entregue-se ao Senhor tudo, faculdade, entregue namoro, entregue noivado, casamento, educação de filhos, todos os aspectos ao Senhor e ele, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Amém, glória a Amém. Deus. Amém. Você até me lembrou um texto, também de Ellen White, acho que está no Visões do Céu, que ela fala assim, quando olha para trás, depois já de salva, né? Quando olha para trás, fala, nossa, foi fácil chegar no céu. Porque hoje a gente vive, né, em meio a tantas dificuldades, tantos problemas, que parece que aquilo não vai passar. E aí, quando a gente estiver, né, quando Jesus voltar e a gente olhar para trás e falar, aquilo não foi nada com essa glória que a gente vai viver agora, né, E o com a que é vida eterna. 80, 100 anos diante da eternidade, né? Que é, não é Exato. nada, né? Marlon, mais uma vez, muito obrigada. Queremos pedir para você fazer uma oração para a gente encerrar esse momento e logo depois a gente vai dar uns recadinhos finais aqui. Vamos falar com Deus. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Que privilégio é estarmos vivos, ter as suas bênçãos, poder compartilhar a nossa fé com nossos irmãos. As nossas experiências, ó Pai, são passadas aqui. Claro que ponderando os aspectos positivos de livramentos, de milagres, de conduções, e não tendo tempo para expressar aqui as dores, os sofrimentos, as tristezas, as lágrimas, que em todo esse percurso o Senhor nos permitiu passar a mim, a minha esposa. Te agradeço, Pai, pelos momentos difíceis, que produziram uma experiência que os momentos alegres não produzem, que os momentos fáceis também não realizam, mas que em dor e em sofrimento, porém, abrandado por Sua graça e produzindo, né, Pai, os efeitos especiais em nosso coração, puderam trazer essa experiência e poder contar e compartilhar delas com os meus irmãos, falando de lições, falando de esperança. Eu te agradeço, ó Pai, por fazer daquilo que foi amargo da nossa vida, na verdade, algo doce, como um mel, para nossos irmãos e também para a nossa própria experiência. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. E eu peço que esteja com cada pessoa que ouviu esse testemunho, em cada parte que o Senhor quis falar com ela, continue falando a esse respeito. Aos tentados, Senhor, dê força. Aos que caíram, perdoe o pecado e estenda a mão para levantar, porque o justo cai muitas vezes, mas não permanece deitado. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude na caminhada cristã, acima de tudo, a ter um coração completamente entregue em tuas mãos, que possamos confiar plenamente em ti, que o Senhor de fato cuida de nós e que possamos nos engajar na missão, a participar do próximo GYC e até aproveitamos a oportunidade para orar por isso, para que o Senhor nos ajude a escolher a data correta, o lugar correto, para o GYC, para acontecer e poder abençoar muitas pessoas. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Amém. Pessoal, então hoje vocês conheceram a história do Marlon. E quantos aprendizados, né, William? Exatamente. E aqui no canal nós temos uma playlist chamada Qual a Sua História, onde tem vários testemunhos nacionais e também internacionais com traduções consecutivas. Além disso, também temos uma playlist do O Grande Conflito, que também estudamos aqui no canal. Temos também sobre influência das mídias, música e contemplação, conselhos sobre regime alimentar e agora estudando a Bíblia com Gabriel Estevão.
Então, que vocês possam acessar esses conteúdos e também elevar a sua vida espiritual, assim como as nossas são. E obrigado também pelo carinho e pela sua audiência de sempre, pessoal. Deus abençoe muito sua vida e nos vemos então no próximo vídeo aqui no canal. Até mais Até e mais, pessoal. tchau, tchau. Tchau, tchau.